Amém. Bom dia a todos. Glória a Deus aí pela tua vida. Sem demoras aí, vamos passar para a leitura do texto e para a palavra dessa manhã. Nós temos alguns avisos para dar, mas eu vou deixar para o final do culto, tá? Se eu esquecer, você me lembra aí, mas vamos deixar então os avisos para pós-culto. Amém? Então vamos lá, eu quero ler com vocês um texto em Hebreus capítulo 10. Vamos ler do versículo 19 ao versículo 25. Hebreus 10, de 19 a 25. Vou usar a mesma tradução aqui do telão, ao meio da revista e atualizada hoje. Amém? Então diz assim, olha lá, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Bem, o tema da mensagem que eu quero trazer para vocês nessa manhã é intimidade. Vamos falar nessa manhã a respeito de intimidade com Deus, né? Vocês sabem, nós estamos aí debaixo de uma palavra de que 2026 é o ano de maior intimidade com Deus, o Pai, com Jesus, o Filho e com o Espírito Santo, né? Apesar de que desenvolver maior intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é todo dia, né? Não é só no ano de 2026, né? Quando terminar esse ano, nós temos que continuar desenvolvendo essa intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso e eu quero introduzir essa mensagem dizendo que Deus, Ele deseja desenvolver intimidade com você e comigo. Deus deseja ser nosso amigo. Uma das verdades mais importantes que nós devemos assimilar em nossa vida é essa: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, Ele anseia por ter intimidade conosco, Ele anseia por ser o nosso melhor amigo. Então Jesus, Ele não morreu na cruz simplesmente para nos livrar do inferno. Não foi somente para isso que Jesus morreu na cruz. Ele não veio somente para nos perdoar, nos salvar e nos libertar dos pecados. Não, Ele veio ao mundo e morreu numa cruz para que pudéssemos nos aproximar de Deus, para que tivéssemos a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus restaurada. Então o propósito principal de Cristo é restaurar o relacionamento do homem com Deus, ou seja, Deus morreu na cruz, ou melhor, Jesus, né, morreu na cruz, para que possamos ser amigos de Deus. É isso que diz João 15,15, né? Jesus confirma isso. Ele disse aos discípulos: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo de amigos, porque tudo aquilo que meu Pai tem me revelado, eu também tenho revelado a vocês. Então eu reafirmo aqui que Jesus não veio à terra simplesmente para nos salvar ou para fazer discípulos, mas para fazer amigos. E a palavra utilizada nesse texto de João 15,15 para amigo não significa uma relação superficial, significa um relacionamento íntimo e de confiança. Então é isso que nós precisamos entender e é isso que nós precisamos desenvolver, é uma maior intimidade com o Pai através de Jesus. Então Jesus morreu na cruz para restaurar
essa intimidade e essa comunhão com Deus. Inclusive, se você conhece de Bíblia, você sabe que quando Deus cria o homem, posteriormente a mulher, Ele cria o homem e a mulher para que vivessem continuamente na sua presença. Então, quando você vê ali os primeiros capítulos de Gênesis, né, até o pecado entrar no mundo, você vê que Adão e Eva, eles desfrutavam de Deus e Deus também se deleitava na presença deles. Eles tinham um livre acesso a Deus. Eles não precisavam de religião, eles não precisavam de rituais, eles não precisavam de nenhum tipo de obra para se aproximar de Deus. Mas aí o pecado entra no mundo, né? Eva é enganada por Satanás, pela serpente, posteriormente Adão também come do fruto proibido, e o pecado entra no mundo, e esse relacionamento ideal ele é quebrado. E agora o homem ele é expulso do jardim do Éden, ele não tem mais acesso à árvore da vida, e a partir de agora são necessários o quê? Rituais para que o homem possa se aproximar de Deus. Então começam ali os sacrifícios, né? E você vê que os animais começam a ser mortos, né, para, digamos assim, cobrir o pecado do homem. O homem, quando queria adorar também, oferecia um holocausto, né, ali no Antigo Testamento, que era uma oferta totalmente queimada, uma oferta de dedicação. E no Antigo Testamento, então, as pessoas elas não tinham esse livre acesso a Deus. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento tiveram o privilégio de desenvolver uma amizade com Deus. Por exemplo, Moisés foi um deles, né? Ele conversava ali com o Senhor face a face. Abraão também foi chamado de amigo de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Jó, Enoque, Noé tiveram ali intimidade com Deus, mas foram poucos, né? Se você for ver, né, foram esses praticamente que eu citei, que tiveram uma relação mais íntima com Deus, mas ainda assim, eles precisavam de sacrifícios de animais para cobrir os seus pecados. Então esse relacionamento de amizade, de intimidade com Deus, não era comum no Antigo Testamento. Mas Jesus veio e mudou a situação. E quando Jesus então morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo, que simbolizava a nossa separação do Senhor, ele foi rasgado de alto a baixo. E hoje então nós temos livre acesso a Deus pelo sangue de Jesus. É isso que esse texto está dizendo que nós devemos ter intrepidez, ter ousadia para adentrar aonde? No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O que significa o Santo dos Santos? É a presença de Deus, é onde Deus está, é onde Deus habita. Esse lugar se chama Santo dos Santos. Então, para você entender a carta aos Hebreus, você precisa entender de Antigo Testamento, né, porque ela está explicando o Antigo Testamento. Na época do Antigo Testamento tinha o tabernáculo, posteriormente tinha o templo ali em Jerusalém. Por exemplo, o tabernáculo e o templo também, eles eram formados de pelo menos 3 partes. A primeira parte era o átrio, onde tinha um altar de sacrifício, onde os animais eram sacrificados. Depois tinha uma pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos e os seus pés, sujos ali do trabalho sacerdotal. Depois tinha a tenda, e para entrar na tenda tinha um véu. E quando o sacerdote entrava por esse primeiro véu, ele tinha ali 3 utensílios: o candelabro, que eram 7 lâmpadas, tinha ali o pão, a mesa dos pães da preposição, e tinha também o altar de incenso. E aí tinha mais um véu, e depois desse véu tinha o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança, era a presença de Deus, onde se manifestava a presença de Deus. Então haviam 2 véus antes do Santo dos Santos, e apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha direito de entrar nesse lugar, no Santo dos Santos, para fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Então apenas uma vez por ano, um homem que era o sumo sacerdote entrava nesse lugar, na presença de Deus, e ele levava sangue de animais. Para quê? Para que ele pudesse entrar lá, né? E esse sangue era representando figurativamente o sangue de Jesus. Então tudo isso é figura do céu. O Santo dos Santos é o lugar onde Deus habita. E o que esse texto de Hebreus está dizendo, irmãos, é que nós temos hoje livre acesso a esse lugar.
Esse lugar que apenas uma vez por ano, uma pessoa especial entrava, né, e fazia ali, digamos, ele pedia perdão pelos seus pecados, pelos pecados do povo. Agora nós temos livre acesso a esse lugar pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós podemos estar nesse lugar todos os dias, nós podemos estar nesse lugar continuamente, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Então, a palavra de Deus para nós hoje é: aproxime-se. Nós não, às vezes, temos o entendimento da bênção que nós vivemos nessa época. Nós podemos estar no Santo dos Santos constantemente, pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus. Então, se você passou pela cruz, se você é um cristão, se você foi lavado no sangue de Jesus, não é porque você é bom, mas você pode entrar porque Jesus conquistou esse caminho para você. Por isso que o apóstolo Tiago, em Tiago 4:8, ele diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então Deus quer que você o conheça, Deus quer se manifestar a você, mas para isso nós precisamos nos aproximar dele. Então, conhecer a Deus é o nosso maior privilégio, e Deus está desejoso disso. Então, por isso que nós precisamos desenvolver mais intimidade com o Senhor. Deus quer ser o nosso melhor amigo, né? Inclusive, isso me lembra aquela música do David Kinlan, né? Aquela música antiga: que amigo eu encontrei, mais precioso e mais chegado, né, que um irmão. Jesus, o amigo eterno. Então é sobre isso que eu falarei nessa manhã. Vou falar sobre uma maior intimidade com Deus, e nós vamos ver nesse texto alguns princípios, alguns pontos práticos para que nós possamos viver essa palavra. Então nós lemos aqui o texto, expliquei o texto para você, agora vamos aplicar o texto às nossas vidas. Vamos começar com os 3 primeiros versículos do texto. A Hebreus 10, de 19 a 21, já traz algumas coisas interessantes. Olha só, vamos reler. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui desse texto é a intrepidez. Olha só, o autor de Hebreus diz: tendo, pois, intrepidez. O que significa essa palavra intrepidez? Significa ousadia, significa atrevimento, significa coragem, significa audácia. Então nós precisamos ter a coragem, a audácia e o atrevimento de entrar no Santo dos Santos, naquele lugar que só o sumo sacerdote podia entrar. Agora nós temos que ter o atrevimento. Nós temos livre acesso pelo sangue de Jesus. Então se atreva. É isso que o texto está dizendo. Quando você entra no Santo dos Santos, irmãos, a sua vida nunca mais é a mesma. Como aquela música que nós cantamos: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quando você entra nesse lugar, você não quer saber mais de nada. E a tua vida é transformada. Como Isaías, né? A gente já citou várias vezes esse texto, Isaías 6, quando a Bíblia diz, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele estava nesse lugar, no Santo dos Santos. E aí ele dizia: as orlas do seu manto enchiam a terra, serafins voavam ao redor do trono, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então disse eu, né, ele está dizendo: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Então um serafim pegou uma tenaz, tirou uma brasa viva ali do altar e tocou os meus lábios, e disse: foi purificado o teu pecado, a tua iniquidade foi tirada. Ou seja, Isaías foi transformado onde, irmãos? No Santo dos Santos. Nesse lugar, quando você entra no Santo dos Santos, a sua vida, ela é transformada. Então nós precisamos ter o atrevimento de entrar neste lugar pelo sangue de Jesus. Quantos entraram nesse lugar hoje? Essa é a pergunta, né?
É nesse lugar que nós queremos entrar, quando nós estamos cantando aqui também, louvando, queremos entrar no Santo dos Santos, mas para isso é necessário ousadia, atrevimento, intrepidez, audácia. Para ilustrar isso, deixa eu contar aqui uma história que fazia parte da nossa vida no passado. Quando eu casei, um pouco antes, na verdade, de casar, eu comprei uma cachorrinha pastora alemã, né? Perto da casa dos meus pais tinha uma empresa, ali tinha um casal de pastores alemães, capa preta, eram cria, um dia passei lá, quanto que tá? Estão vendendo esses filhotinhos? Ah, trintão, paguei trintão, pastor alemão capa preta, né? E aí levei para casa, ficou um tempo ali até eu casar, casamos, levei para casa. Meu sogro também tinha um pastor alemão capa preta, então a gente cruzou, né? A minha cachorra com o dele, deu aí uns 12 filhotinhos, né? Uns eu doei, outros eu vendi, e eu fiquei com uma filhote, né? Então era a Pepita, a mãe, e a Panda. A Pepita era a melhor, cara, obediente, super inteligente e tal. A Panda bem mais estabanada, enfim, mas a Panda era muito mais atrevida do que a Pepita, entendeu? Então quando eu chegava em casa, cara, a Panda vinha inteiro, ela, se eu fosse agradar a Pepita, ela tirava, entendeu? Ela era atrevida, ela tirava a mãe, porque ela queria carinho e tal. Eu falo a verdade para vocês, eu gostava mais da Pepita. Mas quem recebia mais carinho do dono? Panda, irmão. Por quê? Por causa do seu atrevimento, por causa da audácia, por causa da coragem. Ela era muito mais atrevida do que a mãe. Então ela usufruiu muito mais da minha presença pela sua ousadia e pelo seu atrevimento. E isso ocorre também a nível espiritual. Existem cristãos que agem como uma Pepita, né? Né, sabe? São crentes, estão salvos, mas não tem atrevimento, não. Nós temos que ter o atrevimento de entrar no Santo dos Santos, né, porque o caminho foi aberto. Essa é a diferença dos filhos de Deus. Aqueles que são atrevidos vão experimentar muito mais da presença. Você não precisa ser perfeito para isso, ninguém é perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados, né, até o último dia da nossa vida, mas nós temos livre acesso a esse lugar. Então precisamos ser ousados, atrevidos, corajosos, são esses que desenvolvem uma maior intimidade com o Senhor. Como Moisés, né? Quando Moisés teve a visão ali da sarça, estava pegando fogo e não se consumia, ele não falou, deixa para lá isso aí, ele se aproximou, verdade? Se aproximou. Quando ele está se aproximando, vem a voz de Deus, Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde está é lugar santo, mas ele se aproximou, ele teve ousadia, ele teve atrevimento. Maria, né? Maria ali, não a mãe de Jesus, acredito que essa seja a Maria Madalena, o atrevimento que ela teve de entrar na casa onde Jesus estava ministrando, para homens, um ambiente mais masculino, numa época que era diferente da nossa época hoje, entrar lá e quebrar um vaso de alabastro contendo um nardo puro sobre a cabeça de Jesus. Ela foi extremamente atrevida, foi louvada por Jesus e a sua história é contada até hoje nos nossos dias, né? O fariseu e o publicano, né? O publicano entrando ali na presença de Deus, apesar de ser uma parábola, uma ilustração, né? E entrando ali, se humilhando na presença de Deus e saindo justificado, né? A mulher com fluxo de sangue, que nós já pregamos aqui várias vezes também, foi atrevida. Quando ela toca em Jesus, ali ou no manto de Jesus, e Jesus sente que de si saiu poder, ele queria saber quem me tocou. Os discípulos, como assim, mestre? Uma multidão te aperta e você quer saber quem me tocou? E ele vai olhando, e a mulher, cônscia do que havia acontecido com ela, tremendo de medo, revelou toda a verdade. Por que ela estava tremendo de medo? E, na verdade, segundo a lei, ela era impura, irmão. Tocar numa outra pessoa deixaria outra pessoa impura. Eu acho que ela pensou, vou levar uma dura agora do Senhor, né? Jesus deu uma dura nela? Não, elogiou o atrevimento dela. Falou, mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo, ou melhor, a tua... Não, essa é outra, né? Falou, mulher, a tua fé te salvou. Isso. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então nós devemos ser ousados, intrépidos, corajosos, atrevidos. Para quê? Para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Jesus conquistou para nós através da sua carne, da sua morte, da sua ressurreição. Amém? Então esse deve ser o nosso maior desejo. Estão conseguindo aqui me acompanhar ou não? Então, tendo, pois, irmãos,
intrepidez. Deus quer ser seu melhor amigo, mas para que isso aconteça, você precisa ser ousado. Então entre nesse lugar. Entre nesse lugar, pelo sangue de Jesus, não tem problema, mas eu sou uma pessoa pecadora, exatamente, é pelo sangue que nós temos livre acesso, e você entrando nesse lugar, você vai ser transformado, transformada, sem dúvida nenhuma. Segunda coisa aqui que eu vejo no texto, tá? Tem muita coisa, não vou falar todas, a segunda coisa que eu vejo aqui, no versículo 22, olha só, ele continua falando sobre você se aproximar, então Hebreus 10, 22, aproximemo-nos com sincero coração. Vamos parar aqui, ó. Aproximemo-nos com sincero coração. Então, primeira coisa é intrepidez. Segunda coisa, sincero coração. Sinceridade. Quando eu me aproximo, eu tenho que me aproximar com sinceridade. Aonde que vem a palavra sincero? Talvez você já me ouviu falar sobre isso. Vem do latim sincera. Significa sem cera. Por quê? Porque antigamente, os fabricantes de porcelana, eles fabricavam ali a sua porcelana, levavam ao forno, e às vezes apareciam algumas rachaduras na porcelana. E os fabricantes desonestos, eles passavam cera branca, perolada, para cobrir a rachadura, e vendiam aquelas peças como íntegras. Mas os mercadores honestos, eles marcavam a cerâmica deles com a palavra sine cera, ou seja, sem cera, testado ao sol, que não tem rachadura mesmo, não cobre a rachadura. Então a palavra sincero vem de sine cera, sem cera, sem máscara, sem você cobrir as suas imperfeições. Então, se você quer agradar a Deus e desenvolver uma intimidade com Deus, você tem que se aproximar sem cera, irmão, sem máscara, mostrando quem você é. Esse é o erro também de muitos cristãos. Eles acham que para ser amigos de Deus, eles precisam ser perfeitos, né? Eu noto, né, quando a gente está principalmente na célula, esse tipo de conversa rola muito, né? A pessoa falando, mas meu Deus, eu estou sentindo isso, né? Eu falo, mas fale para Deus que você está sentindo isso. Tipo assim, eu vou escandalizar Deus se eu falar o que eu estou sentindo para Deus. Não, nada escandaliza Deus. Igual eu falo para pessoas que eu atendo às vezes, né? Você não está me pagando para mentir para mim, né? Para cobrir os teus problemas, né? Vem aqui e fale. Fale teus podres, entendeu? Você está aqui para isso, está pagando para melhorar, né? Porque tem pessoa que paga, às vezes, o profissional ali, né? O terapeuta e tal, e vai lá e só fala coisa boa, né? Não é esse o propósito. E com Deus é a mesma coisa, irmãos. Se você for ler os salmos, muitos salmos são reclamações do salmista. Os salmistas estavam falando o que estava no coração deles, entendeu? Inclusive, alguns falam, Deus, quebra-lhe os dentes. Assim, você vê o salmista amaldiçoando os inimigos mesmo. Quer dizer assim que Deus ia fazer o que eles estavam pedindo? Não, mas eles estavam sendo absolutamente sinceros com Deus. Falando, eu sinto isso, eu estou com isso no meu coração. Então, se eu quero desenvolver uma amizade com Deus, uma intimidade com Deus, eu tenho que ser absolutamente sincero. Que abrir o meu coração, tenho que mostrar as minhas rugas, né? O meu podre, basicamente é isso. Assim que nós desenvolvemos intimidade com Deus. Abraão, por exemplo, né? Você vê que ele foi íntimo de Deus e, ele tinha esse tipo de relacionamento. Davi, nos Salmos, como eu falei, o próprio Jó, né? O Jó reclama com Deus. Falamos isso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Por aí vai, né? Moisés se atrevia, às vezes, a questionar Deus, né? Em alguns momentos. Então, nós precisamos desse entendimento. Não só a ousadia, mas o sincero coração. Precisamos ser transparentes na presença de Deus. Nós não podemos ser mascarados. Essa é que é a realidade, né? Então, pode ver, quando você fala, essa pessoa é mascarada, essa pessoa é duas caras, né? Com Deus, isso não funciona, irmãos. Diante das pessoas, às vezes, né? Não vou negar, às vezes você tem que pôr até uma máscara, né? Você está num ambiente social ali, numa representação social, você tem que, né, se comportar de uma maneira, às vezes X ou de uma maneira Y, mas com Deus você tem que entrar na presença dEle sem máscara. Como diz 2 Coríntios 3,18, né? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como
pelo Espírito do Senhor. Então veja, quando eu entro na presença de Deus, com o rosto descoberto, sem máscara, o que acontece? Somos transformados, glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, primeiro, ousadia, intrepidez. Segundo, sinceridade, coração sincero. Rasga o teu coração na presença de Deus, fala o que você pensa, fala o que você está sentindo, né? E Deus vai amar se relacionar com você nesse sentido, vai ministrar o teu coração, vai transformar aquilo que precisa ser transformado, vai agir na circunstância que está te incomodando, sem dúvida nenhuma. Posso ouvir um amém ou não? Então veja, é assim que nós, né, desenvolvemos uma intimidade com Deus. Terceira coisa aqui do texto que a gente pode extrair, versículo 22, ainda continuando aqui, e 23. Então vamos lá, vamos reler, ó. Aproximemo-nos com coração sincero, sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, terceira coisa aqui, fé. Então, o autor de Hebreus está dizendo em plena certeza de fé. Quer agradar a Deus, irmãos? Fé. Então, isso que eu estou falando tem que gerar fé no teu coração, a ponto de você dizer, eu vou praticar isso porque eu creio. Eu entro na presença de Deus independente de circunstâncias, porque eu digo, não, eu tenho certeza, pelo sangue de Jesus, eu entro no Santo dos Santos, tenho livre acesso a esse lugar, isso é fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos de fé. Veja que os amigos de Deus sempre foram pessoas de fé. Noé, por exemplo, 100 anos construindo a arca. Teve fé ou não, irmãos? Construir aquela arca. Para crer que Deus enviaria o dilúvio, que Deus salvaria ali os animais com ele, com a sua família, enfim. Foi muita fé. Uma época que não chovia sobre a terra, que Deus regava a terra com orvalho, o cara ficar construindo ali uma embarcação, 100 anos fazendo isso. Abraão, quando Deus promete que Abraão seria pai de multidões, Abraão já era velho, ainda sua esposa tinha o ventre estéril, mas Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então nós vemos que os amigos de Deus, eles foram pessoas de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeira coisa, ousadia. Segunda coisa, coração sincero, sincero coração. Terceira coisa que vemos aqui, fé, certeza, convicção de que é por aí, que isso que eu estou falando é verdade. Quarta coisa que nós vemos aqui é a santificação. Então, versículo 22, ele é continuidade, diz assim, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então eu falei aqui, mas você não precisa ser perfeito para entrar na presença de Deus, Mas nós, se nós quisermos desenvolver uma intimidade com Deus, e os amigos de Deus, eles devem ter um coração que pensa da seguinte maneira: se eu amo a Deus, quero ter intimidade com Ele, eu desejo ser como Ele também. Então a santificação, ela faz parte desse processo. Os amigos de Deus, quem desenvolve intimidade com Deus, ele vai buscar a santificação. Então a santificação eu vou buscar tanto para entrar na presença dele, ou seja, pelo sangue de Jesus, mas eu também vou buscar ser como o Senhor. Então aqui está falando de santificação, de você abandonar o pecado e você se consagrar a Deus. E como é importante falar sobre isso nos nossos dias, porque nós vivemos tempos difíceis, Nós vivemos os últimos dias mesmo, irmão. A iniquidade está aumentando. O que é a iniquidade? A iniquidade não é somente o pecado, porque o pecado sempre esteve presente aí na história da humanidade, mas é quando o pecado ele começa a se normatizar, digamos assim, e até mesmo ser apoiado pela lei. Então, muitas coisas que antigamente eram crimes, porque muitas das leis dos países foram baseadas na palavra de Deus, hoje não são mais crimes. Sabia disso? Por exemplo, você sabia que até 2005 o adultério era crime?
Era crime. Hoje a gente sabe, né, que é pecado, mas não é mais considerado crime. Crime ou adultério? É 2005. Prostituição, por exemplo. Todas essas são obras da carne, pecados, né, na Bíblia. Prostituição hoje é um trabalho, irmão. Não é mais a prostituta, é a mulher do job. Então tudo está se normatizando. É assim que a sociedade está hoje. Basicamente isso. Está se normatizando tanto. Tem uns corintianos aqui, né? Não sei se vocês sabiam. Agora o patrocinador master do Corinthians vai ser site de prostituição. Imagine a criança ver lá que torce para o Corinthians, vou acessar isso aqui, para ver o que é esse patrocínio do meu time. Olha só como a sociedade está. Está entendendo? Então, hoje em dia, tudo é normatizado. O desafio hoje de pregar para a nova geração é muito grande, irmão. Ele já vem com uma mente totalmente, digamos assim, configurada nessas coisas. Aí você diz assim, olha, você viver em fornicação é pecado. Cara, eles não conseguem entender. Ó, isso aqui é pecado. Não faz parte. E tudo hoje normatizou, entendeu? Então isso é iniquidade. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu vi um holandês falando esses dias num vídeo, ele falou assim, ó, jogue uma bomba sobre a Holanda. A Holanda precisa ser destruída, porque a Holanda hoje tudo foi normatizado. Minha mãe já foi lá para Amsterdã, diz que tem uma rua que é a rua da prostituição. As prostitutas ficam postas nas vitrines lá. Tem roupa, você passa lá, é assim. As drogas lá são legalizadas, entendeu? Então hoje tudo é legalizado na Holanda. Teve um holandês que falou, eu não aguento mais, a Holanda precisa ser destruída. Por favor, Rússia, Estados Unidos. Ele falou assim, jogue uma bomba sobre a Holanda. O Brasil está caminhando nesse mesmo caminho, irmãos. A gente não está percebendo o que está acontecendo. Coisas estão gravíssimas. Gravíssimas. Então, por exemplo, normatização de aborto, normatização de pedofilia, tudo está acontecendo, cara. E a gente não está vendo. Todas essas coisas estão acontecendo. Isso é o aumento da iniquidade. E o amor de muitos se esfriará. Claro, por um lado a gente fica feliz que está chegando o dia, né? Dia aqui com letra maiúscula da volta do Senhor. Infelizmente algumas coisas são inevitáveis. Nós precisamos nos santificar, porque senão nós não vamos suportar. Essa é que é a verdade. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, começa dizendo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Pedro 1, 14 a 16, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos de outrora, não vos conformeis com este mundo, basicamente é isso que ele diz, mas sede santos, assim como é santo aquele que vos chamou, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Agora veja, essa purificação, ela vem pela água, aqui pode estar representando o batismo, mas também, aqui eu acredito, como o autor de Hebreus está falando muito de Antigo Testamento, explicando o Antigo Testamento, a água aqui eu acredito que se refira à pia de bronze do sacerdote. Como eu falei para vocês, ali no átrio do tabernáculo ou do templo, tinha o altar de sacrifícios, depois tinha a pia de bronze. A pia de bronze, ela era feita de bronze, como se diz, e ela era revestida com os espelhos das mulheres israelitas. Então era uma bacia de bronze, revestida de espelhos, jogava água ali, e os sacerdotes eles lavavam continuamente as suas mãos e os seus pés. Tá? E quando eles iam se lavar ali na pia de bronze, eles viam o reflexo deles na pia, porque era revestida de espelhos. Só que era um espelho também, assim não como o nosso hoje, né? Era um espelho de bronze também. Então refletia uma imagem distorcida do sacerdote. Tá? E eles se lavavam ali continuamente. O que a pia de bronze representa figurativamente? Representa a palavra de Deus. Quando você vai para a palavra de Deus mostra quem você é, mas não mostra que você é perfeito. Mostra que você é imperfeito, mostra que eu sou imperfeito. E nós vamos à palavra para quê? Para nos lavar. Vamos à palavra para nos purificar.
purificar. Então, diariamente, várias vezes por dia, os sacerdotes tinham que se lavar nessa pia de bronze, que representa a palavra de Deus. Assim também nós devemos continuamente ir para a palavra para nos purificar, irmãos. Porque se você não for para a palavra, como eu falei, todas essas informações que eu estou dizendo para você, elas vão começar a entrar na sua mente e a sua mente vai ser configurada de uma maneira mundana. Por isso que hoje é difícil, eu falei, porque as pessoas estão conformadas ao mundo, inclusive dentro da igreja. O que é conformar-se ao mundo? É você pensar como o mundo pensa. Se eu falar algumas coisas aqui, que não vem ao caso, não está na pregação, mas um dos cultos de jovens, o primeiro aqui do ano, eu falei, fui bem claro sobre várias coisas. Enfim, eu acho que muitos deles falam, cara, esse pastor, estou falando de coisas básicas da palavra de Deus. Cara. Por quê? Porque a mente está configurada de maneira mundana. Então nós precisamos ter a nossa mente lavada com água pura pela palavra de Deus. Então, primeira coisa, ousadia, intrepidez. Segunda coisa, sincero coração. Terceira coisa, a fé. Quarta coisa, a santificação. Quinta coisa que eu destacaria aqui seria o amor, né? Nós vemos aqui que o autor de Hebreus, ele também vai trazer a questão do amor no versículo 24. Vai dizer assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui ele está falando do amor, não só o amor a Deus, mas principalmente do amor uns pelos outros, nós nos estimularmos. Então nós temos que nos considerar, nos amar, nos estimular, nos corrigir, nos exortar, para que nós possamos ter essa vida de intimidade com Deus. Mas em primeiro lugar eu tenho que amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento. Nada pode ser mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Como Jesus disse, né, se alguém vem a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém vem a mim, aborreça pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, a sua própria vida, e aí sim vai poder me agradar. Aborrecer aqui não é fazer mal, não é desprezar, aborrecer é amar menos. Então tudo tem que estar debaixo de Deus, basicamente é isso. Então aqui, precisamos ter ousadia, intrepidez, precisamos ter sincero coração, precisamos entrar ali com fé, santificação, amor e finalmente, o último ponto aqui dessa breve passagem, versículo 25, que diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia com letra maiúscula, que é o dia do Senhor, a sua volta, o dia do Senhor se aproxima. Então não deixemos de congregar como é costume de alguns, irmãos. Então glória a Deus pela tua vida, porque você está aqui. Se você está aqui é porque você entende a importância de congregar. Mas assim, hoje é muito comum isso também, os cristãos que não congregam, não tem um grupo com o qual ele se reúne, por exemplo, para adorar a Deus, para ser admoestado. É muito fácil ser cristão sozinho, faço o que eu quero. Não tem ninguém para vir aqui para dizer o que eu estou fazendo de errado, para me corrigir, para me discipular. Não preciso prestar contas para ninguém, só que também eu não cumpro a vontade de Deus. Veja que a importância do congregar aqui é para que haja admoestação, para que haja correção. Agora hoje, como eu falei, é muito comum. Então aqui a questão de congregar, irmãos. Não deixe de congregar. Valorize a congregação. Não só esse momento aqui do culto de celebração, mas também, como eu falei já, momentos mais íntimos, que é onde nós encontramos isso, que estão nos grupos caseiros, nas células. Nós percebemos aqui na igreja que os irmãos que estão em células estão crescendo muito mais, estão se desenvolvendo, comunhão com os irmãos. Por quê? Porque existe esse tipo de admoestação, de acompanhamento. Ainda tem muita gente na nossa igreja, apesar de ser uma igreja pequena, não está inserido no grupo pequeno, irmãos. Isso é extremamente importante para que possamos ser admoestados. E ali é o lugar também de você se abrir, de você ser acolhido, de você crescer espiritualmente. Como aquela ilustração, e finalizo com ela, muito conhecida,
da brasa que fica longe da fogueira. Então, você pegar uma brasa e tirar ela da fogueira, ali um pedaço de lenha que está incandescente, tira ela da fogueira, o que vai acontecer com ela? Ela vai se esfriar, ela vai se apagar. Nós precisamos estar na fogueira, precisamos estar juntos, valorizar esse tempo para que nós possamos ter sempre fogo no nosso coração. Hein? Então, congregar, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então, finalizando aqui, primeira coisa, intrepidez, ousadia. Segunda coisa, sincero coração. Terceira coisa, fé. Quarta coisa, santificação. Quinta coisa, amor. Sexta coisa, congregação. Congregar, estar juntos. Juntos nós somos melhores. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando nesse sentido. Pedir para o louvor se posicionar. Amém, queridos? Então é ousadia, o caminho, ele está à nossa disposição. Nós precisamos ousar, ter essa audácia, de entrar na presença do Senhor todos os dias, constantemente, continuamente. Foi para isso que Jesus morreu, para restaurar esse relacionamento ideal que o homem tinha com o Senhor ali no jardim do Éden. Sim, Pai, em nome de Jesus, é nele, é pelo sangue do Cordeiro que nós ousamos nesse momento entrar na Tua presença, em oração mais uma vez aqui nesta manhã, é com coração sincero, sabedores de que nós somos pessoas impuras e habitamos no meio de um povo de impuros lábios, mas queremos na certeza de fé ser purificados, assim como Isaías ali, ao entrar no Santo dos Santos, ao ter a visão do Senhor, ele foi purificado. Assim também, Senhor, eu peço que o Senhor venha santificar a Tua casa, a Tua igreja, cada vida que está aqui, a minha vida, a vida dos meus irmãos, para a glória e honra do Teu santo nome. Que a nossa mente seja configurada nos princípios da Tua palavra. Lava-nos, Senhor, através da Tua palavra. Não nos deixe amoldarmos a esse mundo, e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Molda, transforma a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aqueles que entraram aqui nesta manhã, também se sentindo mal por alguma coisa, por alguma circunstância, vai ministrando, abra o teu coração ao Senhor, fale ainda que baixo, mas fale, não ore só em pensamento. Nós precisamos falar com o Senhor, abrir os nossos lábios, em nome de Jesus, te amamos, te adoramos, Senhor. E obrigado por essa congregação. Sei que tem pessoas que, devido a questões físicas, enfim, nem sempre podem estar conosco, mas Senhor, Deus, que essa igreja valorize o congregar. Abençoa nossos grupos pequenos, as nossas células, Senhor, que elas avancem, que elas cresçam, que elas prosperem, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Santo é o Teu nome, vamos adorá-lo, entre na presença dEle, com inteireza de coração nessa manhã, aleluia.